Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre cada um de vocês e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui para trazer mais uma reflexão abençoada da Palavra de Deus. Irmãos, eu estava orando, eu estava aqui pedindo para Deus me entregar uma palavra e Deus me mostrou claramente que muitos de vocês têm perdido a esperança. E eu vou te mostrar exatamente o que você deve fazer para renovar a esperança no seu coração. Irmãos, todos nós sabemos que estamos vivendo no fim dos tempos, é um tempo complicado, um tempo difícil. O próprio apóstolo Paulo disse que os últimos dias seriam dias difíceis de suportar. E por causa disso, irmãos, o que eu mais tenho percebido é que as pessoas têm perdido a esperança. Muitas pessoas não precisam de mais dinheiro, elas precisam ter esperança. Muitas pessoas não precisam ter amigos, família, porque isso elas já têm, mas falta nelas a esperança. E a esperança eu não estou falando somente para esta vida, mas a esperança da vida eterna. Sabe quando você entrega a sua vida para Jesus e você começa a viver aquele primeiro amor, que é o que nós chamamos? É aquele momento em que você fica apaixonado por Jesus. Você liga um filme para assistir o filme de Jesus, pode ser aquele filme de 1980, aquele filme antigo, mas você chora. Eu falo isso porque aconteceu comigo. Na minha conversão, no momento em que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu ficava muito feliz, irmãos. Eu queria abraçar todo mundo, falar de Jesus para as pessoas. Eu queria que todo mundo experimentasse o que eu estava experimentando. E aí o tempo vai passando, irmãos, e vão vindo as distrações, as preocupações, os medos que nós vamos tendo do futuro, do que pode acontecer na nossa vida. Isso tudo vai dividindo o nosso coração. Antes o nosso coração era inteiramente de Jesus. Agora parece que um monte de coisas vai ocupando esse lugar que pertencia e pertence somente a Deus. Não é assim que acontece? Então eu senti no meu coração aqui de te mostrar o que você deve fazer para renovar a esperança no seu coração e viver feliz todos os dias, como se fosse o último dia da sua vida aqui na Terra, tá bom? Antes de começar, eu só peço que você se inscreva no meu canal. É muito rapidinho, clique aqui no botão inscrever-se, você não tem que pagar nada. Do lado vai aparecer um sininho, ative o sininho da notificação e selecione a opção todas, tá bom? Todo dia de manhã, 5 horas da manhã, eu tenho feito a oração da manhã e à noite, às 6 horas da noite, eu tenho colocado a oração da noite. Eu costumo dizer que se você começar o seu dia com Deus e terminar com oração, tudo que acontecer ao longo do dia vai cooperar para o seu bem. Pode ter certeza disso. Nada vai fugir do controle de Deus. Aleluia. Irmãos, o que acontece? Como eu estava dizendo a respeito do primeiro amor. Por que será que quando uma pessoa entrega a sua vida a Jesus, ela tem uma alegria fora do comum? Ela chega até a incomodar os outros, principalmente as pessoas da igreja, sabe? Pessoas que já estão lá 10, 20, 30 anos, elas se sentem incomodadas com o novo convertido, porque ele é o mais motivado, ele é o mais feliz de todos, ele é o mais decidido daquilo que ele quer. E sabe por que isso acontece? Porque aquela pessoa, ela acabou de descobrir que Jesus está vivo. Jesus não era apenas um personagem histórico, não foi apenas um homem do passado, não. Jesus agora está vivo, ele ressuscitou. Irmãos, a esperança da ressurreição, guarde isso, a esperança da ressurreição é a chave para você viver feliz e contente em qualquer situação. Pode acreditar nisso. Quando nós lemos, por exemplo, no Antigo Testamento, o livro de Isaías, capítulo 53, você pode ler na sua casa, você vai ver que Jesus, ele sofreu muito na cruz. Ali o profeta Isaías começa a descrever como Jesus sofreu, ele ficou desfigurado lá na cruz. O próprio Isaías diz que as pessoas olhavam para ele e elas não viam nenhum prazer, não tinham nem vontade de olhar para ele. E com isso muitas pessoas dizem, Jesus ele devia ser muito feio, porque ninguém queria olhar para ele. Não, irmãos, Jesus devia ser lindo, ele resplandecia a glória de Deus. Mas lá na cruz do Calvário foi tão forte a ira de Deus sobre o seu Filho Jesus, por causa dos nossos pecados, que as pessoas não tinham coragem de olhar para ele. E se você ler o Salmo 22, você vai ver que o salmista Davi também teve a mesma visão. Davi enxergou Jesus na batalha espiritual que ele estava enfrentando lá na cruz do Calvário. Depois você pode ler na sua casa também o Salmo 22. Irmãos, os judeus, eles tinham conhecimento das Escrituras, da Palavra de Deus. Eles conheciam Isaías 53, conheciam o Salmo 22. Mas quando Jesus estava aqui na terra,
ficava muito difícil imaginar que Jesus passaria por tudo aquilo, por todo aquele sofrimento. Era muito difícil enxergar isso, porque Jesus, ele era a pessoa mais feliz de todas. A Bíblia diz que Deus ungiu Jesus com o óleo da alegria, mais do que todos os seus irmãos. Então Jesus era a pessoa mais feliz da terra. Ele caminhou aqui na terra cheio da glória de Deus. Isso contagiava todo mundo. Além disso, Jesus era o herói das pessoas, dos seus discípulos. Ele trazia segurança, conforto, proteção, milagres. Então Jesus era o provedor para todas as coisas. E então a Bíblia diz que nos últimos dias Jesus começou a alertar os discípulos sobre o que iria acontecer em breve. Ele disse que seria perseguido, seria torturado, ele seria entregue nas mãos dos religiosos. E os discípulos nunca conseguiram entender isso, porque Jesus, ele era Deus encarnado aqui na terra, entendeu? Então, os discípulos não conseguiam entender essas passagens, e foi então que Jesus disse para os discípulos: eu preciso de um jumentinho, porque eu vou entrar pelas portas de Jerusalém. Irmãos, a Bíblia conta que Jesus montou em cima de um jumento e ele entrou ali pelas portas da cidade. Naquele momento as pessoas ficaram extasiadas, elas estavam muito felizes, porque elas queriam, sabe o que, irmãos? Elas queriam que Jesus, ele tirasse Roma do poder e que Jesus estabelecesse o seu reinado aqui na terra. As pessoas estavam com essa expectativa, e foi então que as pessoas começaram a colocar os galhos, as palmeiras sobre Jesus, reverenciando ele como o rei de Israel. E elas diziam: Hosana. Hosana significa salve agora, ou seja, as pessoas estavam dizendo para Jesus: Jesus, nos salve do poder de Roma, Roma fica nos oprimindo. Jesus, estabelece o teu reino aqui sobre nós, venha nos proteger, venha cuidar de nós. Irmãos, as pessoas estavam enganadas, sabe por quê? Pouco depois disso, as coisas começaram a mudar. Por quê? Judas traiu Jesus, Jesus foi entregue nas mãos dos religiosos e o que é pior, Jesus não fez nada para evitar isso. Pelo contrário, ele disse: eu vim para morrer, vocês não tomam a minha vida. Não é vocês que vão me matar, eu dou a minha vida em favor dos pecadores. Irmãos, aquilo era um escândalo, aquilo era algo totalmente contrário do que as pessoas poderiam imaginar. Por mais que talvez elas conhecessem as escrituras, os escritos do Antigo Testamento, ainda assim aquilo não caía na mente, no coração das pessoas. E Jesus realmente ele sofreu na cruz calado, como um cordeiro que vai para o matadouro. E as pessoas só choravam e elas ficavam desesperadas. Por quê? Porque o herói delas, Jesus, estava ali indefeso, humilhado, fraco. E aquilo parecia o fim não somente para Jesus, mas para todas as pessoas de Israel, porque elas queriam que Jesus fosse o rei realmente, aquele que viesse defendê-los. Irmãos, deixa eu falar uma coisa, eu contei toda essa história aqui para você entender uma coisa. Muitas vezes nós esperamos de Deus algo que Ele não vai fazer. Nós colocamos uma expectativa e Deus, Ele não tem talvez esse plano para nós. A Bíblia conta que os caminhos do Senhor são muito mais elevados que os nossos. Assim como as nuvens são mais altas do que a terra, assim também são os caminhos de Deus. Quem consegue discernir o que Deus está fazendo, irmãos? Nós só conseguimos ter um vislumbre daquilo que Ele nos revela. Mas se Deus não quiser revelar, nós nunca saberemos o que Ele vai fazer. Talvez você está aqui no deserto, passando por um momento muito difícil na sua vida, e a única coisa que você tem que fazer é confiar no amor de Deus, no plano que Ele tem para a sua vida. Amém? Não queira discernir tudo, você vai ficar louco da cabeça, porque nós não conseguimos, irmãos, saber o que vai acontecer daqui a um minuto, quanto mais saber o que vai acontecer no nosso futuro, nos nossos dias daqui para frente. Então nós precisamos simplesmente confiar em Deus. Irmãos, eu quero só ler uma passagem para vocês entenderem o quanto as pessoas da época de Jesus estavam completamente desanimadas, sem esperança. E aí depois que elas descobriram que Jesus havia ressuscitado, sabe o que aconteceu? Os discípulos que antes eram medrosos, covardes, eram fracos. De repente, eles fizeram uma revolução no mundo e começaram a pregar em todos os lugares com ousadia. Não porque Deus os forçou a ser assim, mas era algo genuíno, algo natural. Se você assistir um filme que chama Ressurreição, eu já assisti esse filme umas 3 vezes. Irmãos, eu amo esse filme, porque a reação das pessoas, dos discípulos, depois que eles souberam que Jesus ressuscitou, é impressionante. Então, eu me lembro quando eu me converti, eu fiquei exatamente dessa maneira. E todos os dias eu peço a Deus que renove dentro de mim
a esperança da ressurreição. Amém? Então eu vou ler para você uma passagem que está em Lucas capítulo 24, o versículo 13 ao versículo 21. E depois nós vamos orar. Eu quero orar pela sua vida, para que Deus restaure em você a alegria e principalmente a esperança. Amém? Foi para isso que Deus me colocou aqui hoje e para isso que você chegou até aqui. E no final eu peço que você compartilhe, vamos espalhar esta mensagem de esperança para as pessoas. Preste muita atenção, Jesus tinha acabado de ressuscitar, já estava no terceiro dia. Olha o que aconteceu. Diz assim: 2 seguidores de Cristo caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. E no caminho, eles falavam a respeito de tudo o que tinha acontecido nos últimos 3 dias. Enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles, mas eles não o reconheceram. E Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto muito triste e um deles respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá ultimamente. E Jesus perguntou: mas que coisas? E eles disseram: as coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e aos olhos de todo o povo. Mas os líderes religiosos o entregaram para que ele fosse condenado à morte e então o crucificaram. Nós tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Olha aqui, irmãos, que interessante. Aqui está falando de 2 homens que eram discípulos de Jesus e eles estavam caminhando no caminho de Emaús até que Jesus apareceu para eles. Olha que interessante, eu fico maravilhado com a Bíblia, porque Jesus apareceu no momento que eles estavam mais tristes, no momento que eles estavam com menos esperança. E Jesus começou a perguntar: do que vocês estão falando aí? Quais coisas vocês estão debatendo? E eles falaram: olha, você não está sabendo o que está acontecendo? Jesus de Nazaré era um homem poderoso, um profeta, um homem de Deus. Mas agora os líderes religiosos crucificaram ele e nós tínhamos esperança de que ele resgataria Israel. Irmãos, naquele momento a Bíblia conta que eles estavam muito tristes. E então Jesus, ele estava seguindo o seu caminho. Mas aqueles homens disseram: fica aqui com a gente, vamos jantar hoje. E então Jesus sentou com eles para jantar. E quando Jesus partiu o pão, os olhos daqueles 2 discípulos foram abertos e eles viram que era Jesus. E naquele momento Jesus desapareceu da frente deles. E então eles comentaram um com o outro: você reparou que enquanto Jesus estava caminhando com a gente e a gente nem percebeu, mas aquelas palavras que ele disse queimaram no nosso coração? Irmãos, é assim que acontece. Quando Jesus está com a gente, o nosso coração queima de amor. É um coração de apaixonado. Só que muitas vezes a gente está focado tanto na circunstância, naquele plano que deu errado, naquele projeto que não foi para frente, sabe, naquela oração que não foi atendida, que você o quê? Perde as esperanças. E você fica triste, você não tem mais motivação para seguir em frente. Então, quando Jesus apareceu para eles e os olhos deles foram abertos, sabe o que aconteceu? Eles saíram correndo e foram contar para os outros discípulos. E naquele momento os outros discípulos também disseram: nós sabemos que Jesus realmente ressuscitou, porque ele apareceu para Pedro e para vários outros irmãos. Então, irmãos, naquele momento a alegria voltou a brilhar, a reinar no coração deles. E a partir dali não parou mais. E essa alegria precisa contagiar seu coração. Você precisa tirar os olhos dessa terra. Você precisa parar de ficar achando que Deus te abandonou, que você não tem suas orações respondidas, coisa nenhuma. Você precisa acreditar em Deus e em Jesus Cristo. Amém? Não estou falando aqui de religião, eu estou falando apenas do Evangelho. Ele transformou minha vida. Irmãos, eu achava que eu teria que passar por várias e várias vidas aqui na terra para eu me aprimorar. E de repente eu ouvi falar de um Jesus que poderia perdoar os meus pecados, sarar minhas feridas e me dar principalmente a certeza da salvação, a vida eterna. Irmãos, eu me lancei de cabeça, de corpo e alma, e eu estou aqui para falar para você: tudo o que está faltando na sua vida é isso. É isso, você ter a esperança em Jesus da ressurreição. Amém? Eu quero orar por você agora. Eu creio que essa mensagem tocou seu coração. Escreva aqui nos comentários: Deus renovou a esperança no meu coração hoje. Amém? Eu estou aqui com o óleo da unção. Eu quero ungir você, ainda que à distância. Eu creio que não é por acaso que você chegou aqui. Eu vou estender as minhas mãos, eu vou orar por você agora.
Mas eu quero que você feche os seus olhos e que você peça para o Senhor sondar o seu coração e tirar toda a dor, toda a mágoa. Talvez o que está faltando para você é isso, você liberar o perdão de uma vez por todas. É você confiar em Jesus da mesma forma que Ele te perdoa. Perdoe as outras pessoas, amém? Muitas vezes elas não sabem o que fazem, estão cegas e você precisa perdoar elas. Glória a Deus. Vamos orar, eu quero orar por você em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por esta palavra. Eu quero te louvar, Senhor, porque nós estamos aqui não por merecimento, mas pela graça, pelo favor imerecido. Nós sabemos que a condenação era nossa, mas Jesus sofreu o castigo que nós merecíamos. Ó Jesus, muito obrigado pelo teu sacrifício na cruz. O Senhor foi fiel até o fim. O Senhor assumiu a nossa morte. O castigo que pertencia a nós foi derramado sobre o Senhor. Ó Jesus, nós não temos palavras para te agradecer, porque o Senhor fez isso por amor. Nós éramos inimigos teus por causa de nossos pecados, mas agora nós somos reconciliados com Deus por meio do teu sangue. Ó Jesus, eu te louvo, Senhor, e eu te peço agora, perdoa os nossos pecados, restaure em nós a alegria da salvação e coloca dentro de nós, meu Pai, uma esperança que está acima das circunstâncias, que não depende das coisas passageiras deste mundo. Quantos agora, meu Pai, estão orando comigo e têm medo da morte, têm pavor da morte, porque não sabe para onde vai. Mas Jesus, o Senhor mesmo disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá e será ressuscitado quando partir dessa terra. Ó Jesus, como é bom ter a esperança da salvação, da vida eterna. Nós não temos palavras para te agradecer, Jesus, porque não é pela nossa força. A salvação não depende de nós. A salvação foi conquistada por ti, Jesus, lá na cruz. E nós só temos que te louvar, Senhor. Hoje o Senhor está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. A tua vitória é a nossa vitória. E eu te glorifico, Jesus, porque nós não precisamos de outros deuses. Nós não precisamos de outros caminhos. Aliás, o único caminho, a verdade e a vida é o Senhor. E neste momento, Jesus, eu te peço que o poder da ressurreição alcance cada uma dessas pessoas agora, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo milagres, e que essas pessoas sejam tocadas neste momento, meu Pai. Eu estendo as mãos para elas, Pai, em nome de Jesus, e eu te peço, Senhor, que o Senhor toque em cada ferida, em cada doença, em cada problema no corpo, meu Pai. Da mesma forma que eu estou estendendo as mãos, essa pessoa está agora com as mãos sobre o corpo. Jesus, toca, Senhor, toca. Eu repreendo agora todo mal, toda doença, em nome de Jesus. E eu te peço, Senhor, traga a cura completa. Que os médicos venham ficar surpresos, meu Pai, com a obra que o Senhor está fazendo, que a recuperação seja perfeita, seja completa. Ó Jesus, restaura a esperança também deste homem e desta mulher que estão aflitos, com medo do futuro, muitas vezes sem dinheiro, sem condições de sustentar a casa. Muitas vezes, meu Pai, estão se sentindo sozinhos, porque não tem um companheiro, uma companheira. Ó Jesus, são tantos pedidos de oração, e eu entrego todos eles nas tuas mãos. E eu te peço, unge cada um dos teus filhos, Senhor, e que a unção despedace todo o jugo, toda a opressão, causando depressão, causando tristeza, angústia, caia por terra agora. E é em teu nome, Senhor, que nós tomamos posse de todas as tuas promessas. Em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Olha, eu tenho percebido uma coisa que tem me deixado muito preocupado. A cada 5 casais que eu tenho conversado, pelo menos 3 vivem pensando em se divorciar por estarem totalmente desgastados na sua vida conjugal. E talvez você seja uma dessas pessoas, ou porque você já se divorciou ou está pensando nisso, pois já não aguenta mais tanto sofrimento no casamento e na sua vida. Então eu vou te contar uma coisa. Ao longo do meu ministério, eu tenho aconselhado muitos casais e eu pude ver milagres acontecendo. Eu vi casamentos que tinham tudo para dar errado e começaram a dar certo. Casamentos que quem olhava pensava, não tem mais jeito de resolver. Mas eu também presenciei situações tão complexas que não bastava dizer que divórcio é pecado e ponto. Eu precisei ir além e tratar de cada caso de forma madura, compreensiva e à luz da palavra de Deus.
E foi então que eu decidi registrar tudo isso que eu aprendi nesses anos em um único livro que já está transformando a vida de milhares de pessoas. O nome dele é O que a Igreja Não Te Conta sobre Divórcio e Novo Casamento. Nele, eu abordo esse assunto que é tão sensível de uma maneira bíblica, sem julgamento e que vai te trazer conforto e direção. Eu sei que muitas vezes você sofre porque você não queria estar nessa situação e também não sabe como sair dela. Além disso, você ainda tem que lidar com o medo de estar fazendo a escolha errada todos os dias. E eu quero te falar uma coisa: você não precisa mais viver cheia de culpa e medo. Chegou a hora de você se livrar desse sentimento de confusão, de infelicidade. Chegou a hora de você acreditar que Deus te ama, Ele não esqueceu de você e Ele tem um plano abençoado para a sua vida. Todos os dias as pessoas me perguntam: pastor, até que ponto eu devo lutar pelo meu casamento? O que será que Deus vai pensar se eu me divorciar? Se eu me casar novamente, será que Deus vai me abençoar ou eu nunca mais poderei ser feliz com alguém? Por isso, além de responder essas e outras dúvidas de acordo com a palavra de Deus, eu conto no meu livro algumas situações reais vividas nos relacionamentos para que você se identifique, e eu também mostro qual é a melhor decisão que você deve tomar, tá bom? Eu tenho certeza que esse livro vai ser um divisor de águas na sua vida. E para que você tenha acesso a esse conteúdo agora mesmo e comece já a mudar de vida, eu estou disponibilizando o livro no formato digital para você ler onde você estiver, no seu celular ou no seu computador. E tudo isso por um valor acessível, e assim também você estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. É só você clicar no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição ou no primeiro comentário. É muito rápido, seguro e você vai receber na mesma hora o livro digital no seu e-mail, tá bom? Então clique agora no link que está aqui abaixo do vídeo e eu desejo toda sorte de bênçãos na sua vida. Um grande abraço, que Deus te abençoe.